Talvez você já tenha sentido que estava vivendo a vida de outra pessoa, calçando um sapato apertado só para caber no caminho que alguém desenhou para você. E no fundo do peito, tinha uma voz pequena dizendo que aquilo não era você, que tinha algo maior te chamando. Mas o medo falava mais alto. O medo de ficar sozinha, o medo de decepcionar, o medo de não dar conta. E se eu te disser que essa história que eu vou contar hoje já passou pela sua pele de alguma forma, mesmo que com outros nomes, outros rostos, mas com a mesma dor silenciosa de abrir mão de si mesma para caber no amor de alguém, você vai ficar comigo até o final, porque eu sei que tem uma parte sua que ainda acredita que recomeçar é possível. Eu quero te pedir uma coisa agora, de coração para coração. Se essa história tocar em algum lugar aí dentro, se você sentir que ela tem cheiro de verdade, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Porque quando você faz isso, não é só um clique. É você dizendo que histórias como essa precisam continuar existindo, que tem muita mulher agora mesmo, sentada na beira da cama, com o celular na mão, precisando ouvir que ela não está sozinha, que a vida dela pode virar. E o seu gesto faz essa mensagem chegar até ela, faz ela sentir que existe saída, faz ela acreditar de novo, então fica comigo, porque o que você vai ouvir pode ser o empurrão que faltava para alguém levantar. Respira fundo comigo agora, porque o que eu vou te contar não é só sobre uma mulher, é sobre um instante, aquele segundo em que tudo pode mudar. É sobre a porta que bate, sobre o caderno que fica na gaveta, sobre o sonho que a gente guarda no bolso da calça velha, achando que um dia volta para buscar. E é sobre o dia em que ela voltou e, quando voltou, não voltou sozinha, trouxe com ela uma fila de mulheres que também achavam que tinham perdido a hora, e eu quero que você venha junto. Porque a partir daqui, nada mais vai ser só uma história, vai ser um espelho. E você vai se ver em cada pedaço. Ela se chamava Helena, mas na escola todo mundo chamava de Lena. E Lena tinha 22 anos quando achou que tinha encontrado o amor da vida dela. E quando a gente tem 22 anos e acha que encontrou o amor da vida, a gente faz coisas que depois, com 30, com 40, a gente olha e pensa como eu pude, mas na hora fazia sentido. Porque ele chegava com aquele jeito de quem resolve tudo, com a voz firme, com o plano pronto, com o futuro desenhado na ponta da língua. E dizia que mulher dele não precisava estudar, que ele dava conta, que lugar de mulher dele era em casa, cuidando, esperando, sendo só dele. E no começo isso até soava como cuidado, soava como proteção, porque ele falava olhando no olho. Falava que o mundo lá fora era cruel, que na faculdade tinha gente demais, que ela era bonita demais para ficar se expondo, que ele morria de ciúme, que ciúme era amor, e ela, que tinha crescido ouvindo que amor era renúncia, que mulher tinha que segurar o casamento, que diploma não enchia a barriga, foi acreditando, foi cedendo, foi tirando os livros da mochila e colocando as panelas no lugar. E uma tarde de quarta-feira, com o sol batendo na janela da sala, ela trancou a matrícula da faculdade de pedagogia. Segundo período, média 8,5, e quando saiu da secretaria, sentiu um alívio esquisito, como quem arranca um curativo antes da hora. Dói. Mas você diz para si mesma que era preciso. E ele chegou em casa naquela noite com flores. Disse que estava orgulhoso, que agora sim eles iam construir uma vida de verdade. E ela sorriu, mas o sorriso não chegou no olho. Porque tem coisa que a gente enterra e finge que morreu, mas não morreu. Só ficou em silêncio, esperando. Você já passou por isso? De abrir mão de uma parte sua para caber no gosto de alguém? De ouvir que era para te proteger, mas sentir que era para te diminuir? E se fosse com você, será que você teria percebido na hora? Ou só depois? Quando o silêncio da casa fica mais alto que a televisão ligada? Quando você se pega olhando para o espelho e não reconhece mais a mulher que te olha de volta, porque a Lena foi se apagando devagar? Primeiro parou de usar o batom vermelho que gostava, porque ele disse que chamava atenção, depois parou de falar com as amigas da escola, porque ele disse que elas davam ideia errada, depois parou de ler, porque ele dizia que livro enchia a cabeça de coisa. E a cabeça dela foi ficando vazia de sonhos e cheia de regras. E as regras eram simples. Não sai sozinha. Não usa essa roupa. Não responde, não questiona, não existe. E ela foi obedecendo, porque quando a gente confunde amor com prisão, a gente chama a grade de abraço e acha que tá segura, mas não tá, só tá presa. O tempo passou como passa para quem vive em repetição. Café, almoço, janta, casa limpa, roupa no varal e o silêncio. Sempre o silêncio. E nas poucas vezes que ela tentava falar de voltar a estudar, ele mudava de rosto. A voz engrossava
E vinha a frase que virava soco mesmo sem encostar. Você acha que vai ser melhor do que eu? Acha que vai me deixar? Então é isso. E ela engolia o choro, engolia o sonho, engolia a vontade. E dizia que não, que era só uma ideia boba, que tinha passado. E ele voltava a ser o homem que trazia flores. E ela voltava a ser a mulher que aceitava flores com espinho, até o dia em que a vizinha, Dona Cida, bateu na porta pedindo açúcar e viu o roxo no braço da Lena. E não era a primeira vez, mas foi a primeira vez que alguém olhou e não desviou. Dona Cida não perguntou nada, só deixou o pote de açúcar e disse: Baixo, minha filha, a porta da minha casa está sempre aberta. E saiu. E aquela frase ficou morando na cabeça da Lena como uma semente, porque tem palavra que a gente não esquece, tem palavra que vira raiz, e à noite daquele dia ele chegou alterado, disse que ela tinha olhado para o rapaz do mercado, e não tinha, mas não adiantava explicar. E quando o tapa veio, veio junto a certeza de que se ela ficasse, ia morrer. Não naquele dia, mas aos poucos, um pedaço por vez. E naquela madrugada, com ele roncando na sala, ela abriu a gaveta, pegou o caderno antigo, aquele do segundo período, com a letra dela ainda viva na primeira página, e leu em voz alta para não esquecer. Meu nome é Helena e eu vou ser professora. E chorou. Chorou como quem despeja um mar inteiro. E no meio do choro fez uma promessa: se eu sair dessa, eu volto. E quando voltar, eu não volto só para mim. E se fosse com você, você teria coragem de abrir a porta de madrugada, com uma sacola na mão e o coração na boca, sem dinheiro, sem plano, só com a roupa do corpo e a frase da dona Cida martelando: a porta tá sempre aberta, porque a Lena teve e saiu, descalça para não fazer barulho, com o caderno apertado contra o peito como se fosse escudo, e bateu na casa da dona Cida, e a porta abriu, e não teve pergunta, só teve colo, só teve café, só teve um cobertor, e a frase que ela mais precisava ouvir: aqui você tá segura. E naquela noite ela dormiu pela primeira vez em anos, sem medo do que ia ouvir quando acordasse. E no dia seguinte, com a ajuda da dona Cida, foi na delegacia, fez o boletim, ouviu que não era a única, que tinha lei, que tinha medida protetiva, que tinha recomeço, e a palavra recomeço fez um barulho bonito dentro dela, como o giz riscando o quadro pela primeira vez. E ela entendeu que voltar a estudar não era só sobre diploma, era sobre recuperar a voz, era sobre lembrar quem ela era antes de aprender a ter medo. E foi no CRAS, conversou com a da assistente social, descobriu que podia fazer o EJA, que podia terminar o ensino médio, que tinha bolsa, que tinha gente para ajudar, e a cada porta que abria, a Lena que tinha sido enterrada ia cavando a terra e subindo, devagar, com a unha suja, mas subindo. O primeiro dia de aula depois de tanto tempo foi um filme. Ela com 31 anos, a mochila nas costas, o caderno novo, a caneta que falhava, e a vergonha de achar que estava velha demais, que as meninas de 18 iam rir, que não ia conseguir acompanhar. E sentou na última carteira. E a professora entrou, uma mulher de cabelo grisalho e voz de quem já viu muita vida, olhou para a sala e disse: aqui ninguém está atrasado. Aqui todo mundo está no tempo certo. E a Lena sentiu um nó na garganta, porque tem frase que chega na hora que a gente precisa, e a professora passou uma redação, tema livre, e ela escreveu sobre portas, sobre a porta que bate, sobre a porta que abre. E quando entregou, a mão tremia. E na semana seguinte a professora chamou, disse que ela escrevia com alma, que devia continuar. E a Lena saiu da sala com o peito estufado, como quem respira depois de ficar tempo demais debaixo d'água. E a cada prova, a cada trabalho, ela ia lembrando que era boa, que sempre foi, que só tinham feito ela esquecer. E o medo virava combustível, e a raiva virava coragem. E à noite, quando o cansaço batia, ela abria o caderno e escrevia: eu vou ser professora. Eu vou ser professora. E repetia até dormir, porque tem frase que a gente precisa tatuar na mente para não desistir. Teve dia que o dinheiro não deu, teve dia que o ônibus quebrou. Teve dia que o ex mandou mensagem dizendo que ia mudar, que sentia falta, que sem ela ele não era nada, e o coração dela balançava. Porque saudade é traiçoeira. Saudade não lembra do tapa, só lembra do riso. E ela quase caiu, quase respondeu, quase voltou. Mas aí lembrou da promessa feita na madrugada. Lembrou do roxo no braço. Lembrou da dona Cida e bloqueou. E chorou. E no outro dia foi para a aula mesmo assim, com o olho inchado, e a professora viu, não perguntou, só deixou um bilhete na mesa, você não tá sozinha, e ela guardou o bilhete na capa do caderno. E toda vez que pensava em parar, lia de novo.
E seguia, porque recomeçar é isso, é cair e levantar no mesmo dia, é ter medo e ir com medo mesmo. É ouvir a voz que diz que você não vai conseguir e responder com o barulho do seu passo no corredor da escola. E o tempo, que antes se arrastava, começou a correr. Ela terminou o ensino médio com um discurso na formatura, subiu no palco, microfone na mão, e disse: Eu achei que tinha perdido a hora, mas descobri que a hora chega quando a gente decide. E a sala inteira levantou. E ela chorou. E a dona Cida chorou. E as meninas da sala que tinham virado amigas choraram. E ali, com o canudo na mão, ela soube que não ia parar. Fez o Enem, passou, voltou para a pedagogia. No mesmo curso que tinha trancado anos antes. E quando pisou na faculdade de novo, parou na porta, respirou e entrou. E parecia que o chão reconhecia o passo dela. E os professores eram outros. Mas o sonho era o mesmo. E ela estudava de manhã, trabalhava de tarde numa loja de material de construção para pagar as contas, e de noite fazia trabalho, e dormia pouco, e sonhava muito, e nas aulas falava, debatia, perguntava. E um professor disse: Helena, você tem voz de quem viveu, usa isso. E ela usou. Começou a dar aula de reforço na comunidade, de graça, para mulheres que também tinham parado de estudar, e a sala era a garagem da dona Cida, e o quadro era uma porta velha pintada de verde, e elas sentavam em cadeira de plástico, e aprendiam, e riam, e choravam, e uma dizia: Eu tenho 42, será que dá? E a Lena respondia: Dá sim, porque se eu pude, você pode. E a frase foi passando de boca em boca. E a garagem foi ficando pequena. O ponto mais forte da história da Lena não foi quando ela saiu de casa. Não foi quando terminou o ensino médio. Foi numa tarde de novembro, véspera da prova final da faculdade, quando o ex apareceu na porta da garagem, com a medida protetiva vencida, com os olhos que ela conhecia bem, aquele olhar que antecedia o grito, e as mulheres estavam lá, e as crianças estavam lá, e ele disse: Você acha que virou alguém? Acha que essas aqui vão te salvar? E o medo voltou, frio, inteiro, como no primeiro dia. E a Lena sentiu a perna tremer, sentiu a boca secar e pensou em correr, pensou em se calar, pensou em voltar a ser a mulher que obedecia. Porque o corpo lembra do medo mesmo quando a mente já esqueceu. E ele deu um passo. E ela deu um passo para trás. E nesse segundo, Dona Cida se levantou, e depois outra mulher, e outra, e outra. E em menos de um minuto tinha um muro de gente entre ela e ele. E a Lena olhou e entendeu que não estava mais sozinha, que a porta que ela abriu tinha aberto outras 1000. E ela respirou e disse, alta, para todo mundo ouvir: Aqui ninguém mais se cala, aqui a gente estuda, aqui a gente vive. E ele recuou, porque homem que bate não sustenta o olhar de mulher que decidiu. E a polícia chegou, e ele foi embora, e naquela noite ela não dormiu, fez a prova no outro dia com a mão ainda trêmula, e passou, e se formou, e no dia da colação com a beca azul, chamou Dona Cida para entregar o diploma para ela, e disse no microfone: Para quem me tirou da escola, eu voltei. Para quem disse que eu não ia conseguir, eu consegui. E para toda mulher que está me ouvindo agora, a sua hora é agora. Depois da formatura, tudo mudou, mas não ficou fácil, porque a vida não fica fácil. Ela só fica possível. E a Lena foi trabalhar numa escola da periferia. E na primeira reunião de pais, uma mãe chegou com o olho baixo e disse: Professora, eu parei na 8ª série. Será que ainda dá? E a Lena sorriu e disse: Senta aqui comigo. E contou a história dela. E a mãe saiu de lá matriculada no EJA. E no mês seguinte trouxe a irmã, e a irmã trouxe a vizinha. E a sala de aula da Lena virou mais que sala, virou ponto de encontro de recomeço. E ela criou um projeto, chamava Mulheres que Voltam. E era simples, aula de português, matemática e roda de conversa, e na roda elas falavam de medo, de violência, de sonho, de filho, de conta para pagar. E uma ajudava a outra, e quem sabia dividir ensinava, quem sabia cozinhar fazia lanche, quem tinha roupa sobrando trazia, e a garagem da Dona Cida virou sede. E a prefeitura viu e apoiou, e a Lena foi em rádio, foi em escola, foi em igreja, e dizia a mesma coisa. Ninguém precisa se enterrar para caber no amor de ninguém. E se enterrou, a gente cava e quando volta, volta para ensinar o caminho. Ela aprendeu que a transformação não é um dia, é uma escolha repetida. É levantar mesmo com sono, é abrir o caderno mesmo com dúvida, é dizer não mesmo com a voz falhando. E aprendeu que perdoar não é voltar. Perdoar é não deixar que a dor mande na sua vida. E aprendeu que diploma não é papel. É liberdade. É poder escolher. É poder dizer não. É poder dizer sim para si mesma.
E a Lena, que um dia trancou a matrícula para agradar, hoje tranca a porta da sala de aula por dentro só para começar a chamada? E quando diz o nome de cada aluna, diz com orgulho, porque sabe o que cada uma atravessou para estar ali. E no fim do ano, quando entrega o certificado, fala baixo no ouvido de cada uma: Você conseguiu. E elas choram. E ela chora junto, porque sabe que cada certificado é uma vida que não desistiu. A dor ensina, mas não precisa ser casa. A dor pode ser ponte. E a Lena fez da dela uma ponte. E hoje, quando olha para trás, não sente raiva, sente responsabilidade. Porque quem atravessa tem que estender a mão. E ela estende todos os dias. E se você me perguntar se valeu a pena, eu te digo que sim. Valeu cada noite mal dormida, cada não que doeu, cada passo com medo. Porque do outro lado da porta tinha ela inteira, esperando para viver. E tinha outras. E outras. E agora tem você, ouvindo essa história e pensando: será que eu também consigo? E eu te respondo: consegue, porque a hora não passou. A hora começa quando você decide. E se cair, levanta. E se disserem que é tarde, mostra o relógio. E se disserem que você não vai dar conta, mostra o caderno. E se disserem que lugar de mulher é onde o homem quiser, mostra a sala de aula cheia. E diz: lugar de mulher é onde ela quiser. E ela quer na escola, ela quer na vida, ela quer inteira. Então fica com essa reflexão. Ninguém volta para buscar só um diploma. A gente volta para buscar a gente. E quando a gente se encontra, o mundo não tem mais como prender. Porque mulher que estuda vira mulher que escolhe. E mulher que escolhe não aceita migalha de amor. Não aceita grito, não aceita menos. Ela quer respeito, ela quer paz, ela quer futuro. E ela constrói com a mão, com a mente, com a caneta. E se você tá aí pensando em desistir, lembra da Lena. Lembra da porta aberta da Dona Cida. Lembra que tem uma cadeira te esperando e que o seu nome cabe na chamada e que o seu sonho cabe no caderno e que a sua história ainda vai ser contada para inspirar outra e outra e outra. Me conta aqui nos comentários se alguma parte dessa história bateu aí no seu peito. Se você já viveu algo parecido, se conhece uma Lena, se você é uma Lena, escreve de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual bairro, porque eu quero saber quem está comigo nessa roda. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir que ainda dá tempo, que a vida não acabou, que a escola está esperando. E se você está com o coração apertado, respira, porque você não está sozinha. Tem uma rede inteira de mulheres que voltaram e tem espaço para você. E amanhã, quando o sol nascer, pega o caderno, pega a coragem e dá o primeiro passo, porque a gente te espera do lado de cada porta e a porta está aberta.